mineral ferruginosa. Por que não podemos fazer um fontanário em plena fachada do Clube Social, no Jardim Velho? Como existem fontanários por cidades históricas e turísticas, por que não desenvolvemos essa ideia também de fazer com que a água mineral seja servida à população? Poderia fazer parte desse plano nosso, ao final de todas essas audiências, de discussões. As águas minerais salutares poderiam fazer parte de um grande plano de distribuição de água para uma cidade que tem no seu portal dizendo Rainha das Águas Minerais? Será que o turismo das águas minerais não pode ser desenvolvido aqui, na nossa cidade, já que a cidade, diversas cidades de Minas Gerais e de São Paulo vivem exclusivamente das águas minerais, e a gente simplesmente tem lá Rainha das Águas Minerais na entrada da cidade, e não conseguimos oferecer essas águas de forma qualitativa e quantitativa para toda a população. Como que nós vamos distribuir para os turistas? Então, águas salutares, eu acho que também é um ponto a ser colocado, discutido e colocado num plano maior. A questão dos esgotos, como quinto ponto, para deixar registrado, no governo passado, nós fomos praticamente obrigados a fazer um projeto, um plano de saneamento básico para a Funasa. Aí, esse plano existe, é um documento de meio metro de altura, mas existe um plano de saneamento básico do município que eu tenho certeza que nenhum membro do governo municipal tem conhecimento dele. Ele está engavetado, mas foi feito um grande plano participativo, um plano de saneamento básico para o nosso município. Ele existe. Existe um código ambiental que também está arquivado, está guardado em algum canto, que ele é um código ambiental muito bem trabalhado. Eu trabalhei nele com todo paraibano trabalhou nesse código ambiental, que praticamente ele não está em funcionamento. Ele serviu para quê? Para que nós conseguíssemos, junto ao INEA, a aprovação de projetos diretamente no município. Nós tínhamos que ter o código ambiental, o plano de saneamento. Aí criamos também, o governo criou 2 unidades de conservação da Pedra da Tucaia e do Monumento do Monte Cristo, em função de uma série de exigências. Mas esses planos existem, e o governo atual vira as costas para esses planos, porque nem o plano diretor, que seria o plano que preserva áreas verdes, que preserva áreas de matas, preserva áreas de águas salubres, águas minerais, nem o plano diretor é respeitado. Nós temos aqui o plano de saneamento, registrem aí, temos o código ambiental e temos o plano diretor do município, que eles precisam funcionar para que essas questões sejam resolvidas. Então, finalizando, eu queria deixar aqui esse recado do turismo das águas, a nossa rainha das águas minerais, que fez com que Dom Pedro I subisse a serra e comprasse a fazenda de Petrópolis, para depois o Dom Pedro II construir uma cidade de Petrópolis. Sabe o que eles faziam? Eles bebiam água mineral salutares. Eles gostavam do clima de Petrópolis porque ambos tinham problemas respiratórios, mas gostavam das águas daqui de Paraíba do Sul, tanto que foi criada em 1888 a água minerais salutares por Dom Pedro II, porque eles gostavam da água mineral salutares. Será possível que a gente vai ficar ainda nesse marasmo? Ouvi com devida atenção, exceto as questões ideológicas e políticas, que é o direito do nobre doutor se manifestar. Eu entendo que muita legislação municipal ela é caduca, extravagante. Nós vamos tomar providência para ela deixar de ser caduca, deixar de ser extravagante. As questões foram colocadas sobre fomento do turismo, fomento das águas e os postos, vai constar. E todas as soluções, inclusive da zona rural, vai constar. Então, nós vamos constar tudo da melhor maneira que possa ser.
Nós vamos agora, já fizemos um grande debate de diálogo social, nós vamos passar um período agora recebendo as perguntas por escrito, porque eu tenho que atender eu sou intimado por dia, manhã, de tarde e noite. Eu tenho que atender uma defesa, porque a rodoviária do município, ela não é nossa, não. Ela é da Codert, agora a Codert quer ela de volta. Então, estou sendo intimado aqui, isso diante de outras coisas. Então, eu vou atender essa intimação, porque eu tenho que atender, e nós vamos voltar para dar continuidade na oralidade, mas, por enquanto, nós vamos agora passar para um período maior das perguntas por escrito. Sobre a presença das pessoas, o período da noite, que é o período melhor para a maioria das pessoas, vai estar aberto, mais pessoas poderão estar presentes durante o período noturno. E sempre haverão pessoas que não vão poder comparecer, igual foi proposto que poderíamos fazer no sábado. Os judeus não podem vir no sábado. Os adventistas do sétimo dia não podem vir no sábado. Então, alguém pode não vir em algum momento. Mas à noite, a audiência vai até às 20 horas. Então, as pessoas terminando o seu trabalho às 17, às 18 horas, ainda vão ter um período noturno para essa discussão. Sobre a mobilização da população, todos os partidos políticos, as entidades, devem mobilizar permanentemente a população. Devem fazer comícios, devem fazer reuniões, devem participar, devem se engajar, fazer passeatas. É a democracia. Tá certo? É a democracia. Eu até louvo as pessoas que estejam pensando em fazer mobilização, devem fazer. E tudo que puder ser feito em prol, a audiência pública, ela está sendo feita por uma visão de diálogo social, porque se vocês estudarem detidamente a legislação, ela não é obrigatória para o município do nosso ponto, não é obrigatória. Mas ela está sendo feita e será feito todo esse diálogo, porque na verdade a gente quer continuar com essa ideia de não vencer, e sim de convencer, nem que seja a maioria. A única questão que eu não posso resolver foi que o Brasil fez uma opção no primeiro domingo de outubro do ano passado por uma proposta que tem um contexto firmemente privatista. Não votei, mas tenho que me curvar. Eu não voto para presidente da República, nunca voto, porque eu não acho que o Brasil devia ter uma república. Então eu não voto para presidente, mas voto para deputado, voto para senador, voto para governador, voto para prefeito, voto para vereador, mas para presidente da República eu simplesmente me recuso a votar. Eu não queria votar para presidente, eu não queria que tivesse um presidente. Mas eu, como súdito do Estado brasileiro, eu tenho meus direitos e exijo meus direitos perante o Estado brasileiro, mesmo ele sendo uma república federativa, com a qual eu, pessoalmente, não concordo, que devia ser, mas me curvo. E vou me curvar diante da legislação que diz que as empresas, se for feito, se não for tocar direto pela prefeitura, e se tiver que fazer procedimento, eu não posso pedir empresa privada de participar, eu não tenho esse poder. Ninguém tem. O Brasil tem hoje uma visão, você vê a reforma da Previdência, todas essas reformas, já teve a interpretação sobre a participação. Quando eu falei do Tasso Gereissati, eu também não gosto dele não, mas o Tasso estava defendendo o que vocês defendem, estava assim. Ele estava querendo fazer um consórcio de municípios para fazer parceria com o Estado. Mas se não estava defendendo o que vocês defendem, quem vai decidir é a maioria do Congresso Nacional, que inclusive é bicameral, né? Então eu não posso fazer nada disso. Agora, essas discussões, os partidos políticos já têm feito, os partidos estão aguerridos, a gente assiste sempre os debates na TV Câmara, no Senado, são debates importantes, esclarecedores, mas eu não consigo impedir que uma empresa privada participe do processo licitatório em ilha corrente. É impossível juridicamente, não há como impedir. Pode-se exigir que a empresa tenha determinadas capacitações, aí vai ter que ser exigido.
Mas muitas vezes o Poder Judiciário nos obriga a coisas que a gente não gosta. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, se a pessoa participa da licitação, ela tem todas as certidões, o contrato dela vai durar um período, depois, quando vai pagar a ela, eu, como procurador, exijo que ela dê as certidões, renove as certidões. E sou vencido. O STJ fala que não. O STJ fala que, se deu a certidão na época da licitação, na hora de pagar, não posso exigir. E quando alguém reclama da certidão, eu coloco o meu parecer. A despeito do meu entendimento pessoal ao contrário, considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça, cito, eu sou obrigado a cumprir. Tá certo? Então agora nós vamos continuar o recebimento por escrito. Durante a tarde vamos voltar à oralidade e vamos ter também a oralidade à noite para que as pessoas possam, evidentemente, se manifestar. À vontade. Doutor Tarcísio, o senhor está falando que já é pela 7ª vez um procurador aqui do município? Não. Pela 7ª vez que eu exerço o cargo de Procurador-Geral de município. De município. O senhor tem um bom conhecimento, parabéns. Meu amigo ali da CEA, eu quero parabenizar ele também pelas inserções. Não, mas eu vou te interromper, eu não estou não. O Tribunal de Contas veio aqui fiscalizar a Procuradoria. Fiz questão de não conversar com o uso técnico do tribunal. Pedi ao subprocurador que ele desse ele todas as informações, não queria ver a cara dele. Ao terminar, ele não achou nenhum erro na Procuradoria e falou que vai colocar a Procuradoria do município de Paraíba do Sul como modelo para o Estado do Rio de Janeiro. O subprocurador ficou muito feliz e me falou isso. Eu falei, não fique feliz, a nossa Procuradoria é muito ruim, tem que melhorar muito. Ela só é a melhor do Estado do Rio de Janeiro, mas isso não significa nada. Parabenizo aí o reconhecimento, mas tudo a gente tem sempre um ponto a destacar. O Tribunal de Contas, ele é feito de políticos indicados pelo governador, pela LERJ, pelo próprio corpo técnico deles lá, bota os técnicos para poder ficar filtrando lá, mas é tudo decisão política, inclusive nos pareceres do nossas prestações de conta aí, dos gestores públicos. Eu vejo assim, doutor, a parte do Brasil, que a gente hoje tanto tem falado aí, foi mais à direita, com esse Paulo Guedes, um débil mental, está entregando o país, não está vendendo, ele está entregando o país aos rentistas. Ele quer fazer um grupo, fazer tudo através de capitalização para gerar mais dinheiro ainda para os nossos capitalistas selvagens que a gente vê aí. E só aconteceu isso com a ajuda do judiciário. O judiciário nem sempre ele vai no sentido de salvar uma nação. Tem hora que eles atropelam. Só agora tem 111 denúncias quanto a membros do Supremo que foram engavetados lá agora há poucos dias. Então eles não são exemplo para ninguém. E nem nossos tribunais, que também existem vários juízes que dão sentenças atravessadas, que levam propina dos órgãos. Nós vimos aí, a mulher do Toffoli, ela hoje, a atual mulher dele, está recebendo milhões e milhões e bancando o marido, pela influência por ele ser o presidente do tribunal. Então não vamos pautar isso como exemplo. O Tribunal de Contas lá do Rio de Janeiro é um órgão político que teve os 7 conselheiros afastados, só está a Mariana lá hoje. Então a gente, dentro da lei, a gente vê maus exemplos terríveis. Os gestores públicos, a gente vê uma série deles sendo substituídos, sendo caçados. A Câmara de Vereadores, no ano que vem, chamar a atenção dessa população e vai ter eleição, escolher melhor seu representante, na hora de botar lá, não trabalhar contra os seus interesses. E a gente tem visto, doutor, que realmente a gestão pública, hoje com a democracia que a gente vê aí, e tem hora que ela pena um pouquinho lá, na hora das suas escolhas, mas sem dúvida nenhuma, é o regime democrático que foi escolhido pelo mundo para hoje a gente tocar a nossa vida. Mas nem sempre aquilo que vem de cima lá
Pode ser até do Ministério Público, que hoje é considerado quarto poder. Eles são considerados quarto poder, por isso que muita gente fica com medo. Mas o Vinícius, que está aqui na tutela coletiva, fazendo um monte de exigências, ele não é o dono da verdade. Existem outros órgãos que podem sobrepor para mostrar para ele que ele tem uma série de erros nisso aqui. Eu conheço um pouquinho da parte jurídica também e sei que nem tudo que ele fala aqui tem fundo de verdade. A gente observa, por exemplo, a empresa da qual eu trabalho, ela hoje presta um serviço aqui no município. Poderia muito bem, porque a gestão anterior fez lá, através da sua procuradoria, a assinatura da renovação do convênio. E a outra coisa que a gente observa, toda gestão privada, ela tem o princípio de ter o superávit, de ter o lucro. Quando não interessa, eles entregam. Supervia, metrô, lá a barca lá do Rio de Janeiro, a gente observa a própria Ciona, trocou agora esses dias, vai chamar Infra. Talvez até um nome de fantasia que eles criam pode ser até o mesmo grupo. Mas tem interesse no lucro. O vencimento lá da concessão da Nova Dutra, estão lá para fazer obra, só vai fazer se renovar o convênio, porque tem interesse econômico. Então o senhor não tenha dúvida. Abra o olho com essa voracidade do capitalismo ao entrar em Paraíba do Sul. Vai trazer um ônus pesado para a população. O senhor não tenha dúvida disso. Pode piorar a qualidade da água, a parte do interrupção, que é o corte de água para quem não pagar sua tarifa em dia, vai vir com muita voracidade. A população de Paraíba do Sul, o senhor pode ter certeza. O senhor tem uma experiência de vida muito maior do que a gente pode imaginar. Vai vir pesado hoje, ônus financeiro, seja na Previdência, seja lá na parte trabalhista, ou seja na qualidade da água e nas tarifas. Vai vir um encarecimento pesado, a população vai ser penalizada se entrar grupo privado aqui nessa cidade. Se não se fizer o serviço através da parceria pública-pública, que a SEDAI pode melhorar muito, trouxe realmente alguns vícios que vieram da sua formação, que foi na época da ditadura, mas o senhor pode estar certo. Eu tenho certeza absoluta. Qualquer grupo privado que entrar aqui vai trazer um ônus bastante pesado para a população, principalmente aqueles que moram em áreas mais afastadas, porque às vezes aqui no interior tem essa dificuldade. Energia elétrica, produto químico, tem um corpo funcional e as distâncias que a gente tem que estar fazendo tubulações, muitas vezes bombeada a água, vai chegar em diversos pontos, que é a nossa cidade através de plano diretor. Grande parte da população, principalmente a mais carente, mora em áreas afastadas ou nas partes mais elevadas. Então, o senhor pode estar certíssimo disso. Ônus pesado em cima da população aqui de Paraíba do Sul. A gente já tem experiência própria disso. Realmente, esses grupos privados só querem lucro. O social é zero. Novamente, eu estou ouvindo com atenção. Novamente, as questões são colocadas também. As questões da SEDAI, sobre o que o Sua Excelência, o seu procurador, promotor está errado, o que está ofendendo os direitos da SEDAI. Eu acredito que a SEDAI tem um corpo jurídico muito melhor do que o corpo jurídico que eu administro, e tenho certeza que vai defender os interesses da SEDAI da melhor forma possível. Gostaria eu também de ter um judiciário melhor do que eu sou submetido a ele. Gostaria mesmo. Mas eu não tenho, eu tenho que lidar com o que eu tenho. Com relação ao Tribunal de Contas do Estado, os conselheiros que estão afastados, estão com tornozeleira, não estão presos, porque no Brasil, para prender gente rica é mais difícil um bocadinho. Mas eu sou obrigado sou tutelado. Eu sou, como diz a Mariana, a nossa presidenta, ela não posso falar mais presidenta, não, tem que falar presidente. Ela chama a gente de jurisdicionado. E ela intima a gente o tempo todo. Então, eu sou obrigado a responder. E o Tribunal de Contas tem uma grande peculiaridade. O Tribunal de Contas do Estado, do Rio de Janeiro, ele não é inferior ao Tribunal de Contas da União, são independentes. Então, o que eles decidem por eles mesmos. Somente o Judiciário pode decidir o contrário. E o Judiciário não gosta muito de intrometer naquilo que o Tribunal de Contas decide. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho tido boas vitórias diante do Tribunal de Justiça, mas também tenho derrotas, que eu não gostaria de ter. E busco, em Brasília, tentar reverter. Mas
É muito difícil hoje para o operador do direito viver no Brasil. Nós temos uma insegurança jurídica imensa. Imensa. Um país onde está escrito na Constituição, só depois do trânsito julgado que pode enjaular o camarada. Qualquer criança de 12 anos que lê, e o Supremo Tribunal fala, condenou em segunda instância, prende e acabou. E ninguém decide, ninguém resolve, e prende o cara. E o cara está preso. Se você falar, nos outros países do mundo não é assim, não sou porque a Constituição de lá é diferente. A nossa, quem escreveu, só depois do trânsito em julgado. Está escrito lá. E se o cara falar, não, condenou a segunda instância, pode prender. E prende. Aí eu pensei, eles vão chegar no Supremo, vai cair, né? Está escrito na Constituição. Passaram por cima. E o que eu posso fazer? Falar, tomar cuidado para eu não ser condenado em segunda instância, senão eu vou ser preso também, porque eu fui condenado em primeira. Mas é uma situação que nós vivemos no país, em segurança absoluta. Quando as pessoas procuram um advogado, o que elas procuram? Ela procura um monte de coisa, mas a principal coisa, quando ela procura um operador do direito, ela procura uma segurança. Eu posso fazer isso? Não posso. Hoje, você orientar, ainda mais o administrador público, orientar o administrador público, então a gente hoje tem quase que orientar o administrador público a andar com mais cautela ainda do que deveria, e isso trava a administração e trava mesmo, e isso leva para soluções que não são as boas e leva mesmo. Só que eu estou igual aquele juiz que decidiu o caso do chamado Expresso da Meia-Noite, onde que ele absolveu o que estava condenado injustamente, e foi revogada a decisão dele, e falou, estou com as mãos amarradas por Ankara, onde fica a Corte Judicial da Turquia. Eu estou com as mãos amarradas pelo Brasília. Brasília manda, acabou. E o pior demora, né? Mas agora a gente tem provocado para ver se o Supremo, pelo menos o STJ, julgue mais rápido as questões, para a gente não ficar nessa situação. O que eu tenho visto é que o poder privatista venceu. Nós perdemos. Aí eu estou até revelando um pouquinho aqui como é que eu penso. O poder privatista venceu. Venceu mesmo. Então, nós temos agora que ver qual é a melhor saída para nós não sofrermos os danos, porque eles venceram. Se tiver essa questão de fazer essas parcerias, vamos tentar. Juro para você que eu vou tentar. Mas, em publicando a licitação, juridicamente eu não vejo como impedir que grupos empresariais participem, não vejo. Foi pedido que se nós fizéssemos um intervalo para o almoço, nós não vamos ter um intervalo para o almoço. A porta vai ficar aberta, porque no edital constou que seria o dia todo. Então, se eu fechar a porta, eu vou estar descumprindo o edital. Mas as pessoas que quiserem participar nesse período vão trazendo as coisas por escrito. Sua Excelência, o secretário de Administração está chegando para tomar o meu lugar. E vamos tentar, na parte da tarde, focar, mesmo que não existam grupos temáticos, nos temas mais específicos, para não dizer, já tratamos esse tema, segundo tema, terceiro tema. Poderá participar, inclusive a partir de amanhã, se eu quiser participar mais assiduamente, comparecer à Secretaria de Ambiente, como é que chama a sua secretaria mesmo? Secretaria do Ambiente, eu sou secretário, o senhor será muito bem recebido, aclamado, aplaudido, e suas opiniões serão muito consideradas. Garanto ao senhor que será um debate muito elevado.